Olá, 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 tudo bem? Então, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre o que é autoconhecimento, né? Eu recebi no meu Instagram, pelo direct, alguns questionamentos, né, de pessoas me perguntando o que significa realmente autoconhecimento. A gente vê vocês falando o tempo todo nisso e falando que autoconhecimento é fundamental para o nosso crescimento, que o autoconhecimento é o primeiro passo para a gente chegar onde a gente deseja. Então hoje eu vou falar sobre alguns passos que para mim foram os mais importantes no meu percurso de busca de mim por mim mesma. Ou seja, eu começar a me conhecer, fazer os meus questionamentos, né, para chegar aonde eu cheguei hoje. E claro que eu não estou completa ainda, né? Existe ainda um longo percurso para eu chegar aonde eu desejo. E como eu falo para vocês, nenhum caminho é o correto, nenhum caminho é o errado. Cada um faz aquilo que lhe é conveniente de acordo com o seu propósito de vida, de acordo com aquilo que tem à sua disposição. A gente tem que sempre começar com aquilo que está à nossa disposição e não começar na busca daquilo que está fora do nosso alcance para chegar a algo à nossa disposição, né? É sempre nesse entorno que a gente vai buscando as possibilidades, que são infinitas. Se a gente para olhar para elas e se nós chegamos a um estado de gratidão por aquilo que já está no nosso espaço, fica muito mais fácil da gente conseguir alcançar aquilo que a gente está desejando. Então eu fiz até uma colinha aqui para não me perder. Eu não queria deixar de fazer o vídeo, mas gostaria de passar uns pontos que, como eu disse, foram importantes para mim, tá? Vão ter outras opiniões, né? A gente hoje vê aí um monte de canais falando mais ou menos sobre a mesma coisa, mas como eu falo, eu trago para o meu canal aquilo que eu vivencio e aquilo que eu lido com os meus clientes e com os meus seguidores, ok? E gostaria de pedir a vocês que estão me assistindo que deem um like, né? Porque eu nem gosto de pedir muito essas coisas, eu acho que as pessoas fazem quando estão com vontade, mas é importante para que o canal continue sendo divulgado pelo próprio YouTube. YouTube, inclusive, está fazendo aqui algumas pesquisas sobre os conteúdos que são publicados, então às vezes as pessoas estão entrando para acessar, para assistir, ou após assistirem o vídeo até o final, o YouTube está mandando uma pesquisa. E essa pesquisa é importante para a divulgação do nosso conteúdo e do nosso canal. Então, é uma contribuição amorosa de todos nós, não só minha, mas de todos nós que estamos aqui, né, nos diversos canais, contribuindo para o crescimento de cada um de vocês. Então, vamos lá. Primeira questão, faça-se perguntas. Como assim, Ana? Quando você começa a questionar, né, aquilo que não está funcionando bem no seu processo, você começa a buscar, não é fuxicar, ficar em cima, ansioso, não, você começa a se questionar por que você não recebe aquilo de uma forma contributiva, né? O que eu posso estar fazendo que eu atraí essa questão para mim, que ela não está sendo uma contribuição para mim, né? Ou outra forma, de que forma essa situação, ou essa questão, ou essa pessoa poderia ser uma contribuição para mim. Quando a gente começa a partir para esses questionamentos, a gente também vai começando a se questionar quando a gente começa a agir, fazer algumas ações, principalmente ações que dizem respeito a olhar o próximo, né? A gente, quando olha o próximo e se insere cheio de julgamentos e pontos de vista, né? Cada um tem um ponto de vista diferente do outro, mas quando a gente olha para o outro já inserido de diversos pontos de vista no sentido de julgamento,
a gente não só está colocando ali as nossas próprias questões, né? Como a gente está impossibilitando de receber das pessoas uma contribuição favorável para elas. Então, uma forma muito boa da gente se fazer questionamentos é antes de deitar, né, a gente se perguntar algo que não funcionou durante o dia, né? E aí a gente se pergunta e solta e permita que a resposta venha, ou através de sonhos, ou através de leituras no dia seguinte. Eu faço muitos exercícios de manhã na hora que eu acordo, exercícios mesmo de autoconhecimento, né? De meditar, de ficar em silêncio, de fazer uma leitura. Aquele livro, gente, agora eu esqueci o nome, mas eu vou colocar ali, que fala do você fazer os exercícios de manhã cedo, na hora que acorda. Ele é uma contribuição muito favorável quando a gente está em busca do autoconhecimento. E ali ele fala, né, que é sempre bom você fazer pelo menos uns 5 minutos de leitura diária. E muitas vezes nessa leitura diária vem a questão que você soltou antes de dormir, né? Se questionou e soltou. Outra questão é exatamente não se julgar. Não se julgar e não julgar os outros, né? Então eu já falei um pouco sobre isso. Quando a gente começa a se julgar e começa a achar que tudo que a gente faz está errado, ou será que isso está certo, ou será que isso vai dar certo, a gente começa novamente a contribuir para travas, para empecilhos, para obstáculos, né? Tudo aquilo que a gente vai colocando no nosso dia a dia, naquilo que a gente quer construir, né? Se não funciona de uma forma favorável, a gente tem que se questionar, né? No sentido de que por que não funcionou, qual o empecilho, né? Qual a crença, qual a limitação que eu estou de antemão colocando, né? Para que eu não consiga realizar isso, mas não como uma forma de julgamento, né? Que eu vou ser pior do que o outro, ou o outro sabe mais do que eu. Ninguém sabe mais do que ninguém. As pessoas sabem aquilo que elas buscam, aquilo que elas estudam, aquilo que elas vivenciam, né? E existem pessoas que podem ser os nossos mentores, assim como eu sou mentora de algumas pessoas. Por quê? Porque a gente estudou sobre o assunto e vivenciou. Não adianta nada eu ler um livro de 300 páginas e não ter vivenciado aquilo, porque a minha contribuição para aqueles que eu estou lidando, né, para os meus clientes, ela vai ser ínfima, ela vai ser uma contribuição sem prática, ela vai ser uma contribuição teórica. Então, imaginar-se, né, sem nenhum tipo de empecilho, por exemplo, uma questão que você pode trazer para você quando você começa a se julgar, né? E se? E se eu fizesse dessa forma? E se fosse dessa forma? E se acontecesse isso, né? O que eu faria se fosse diferente? Então, essa é uma forma também da gente contribuir para o nosso autoconhecimento e começar a ressignificar as situações. Outra é perceber claramente qual a influência que os ambientes que você frequenta, o que você vive, as pessoas com quem você se relaciona, que tipo de influência elas têm em você, né? Se você não pode mudar o ambiente nem as pessoas, mude o seu jeito de olhar para aquela situação, de encarar aquela situação, de encarar aquele ambiente. Os ambientes que nós vivemos, que nós frequentamos, eles têm memórias. Então, tem muitas memórias ali que são das pessoas que já moraram, se for uma casa, por exemplo, e a energia das pessoas que frequentam aquele lugar. Então, é óbvio que se a gente não cria um ciclo de proteção ao nosso redor, de proteção, não só que eu digo proteção energética, mas proteção de não absorver aquela energia a ponto de se incomodar, né? A gente sempre vai se incomodar com alguma coisa. Então, se a gente não pode mudar aquela coisa ou a pessoa, a gente começa a arrumar a forma de se adaptar àquilo de forma que a gente não se sinta ameaçado. A grande questão é essa. É que geralmente nós nos sentimos ameaçados pelas pessoas e pelos ambientes onde nós estamos. E isso é uma forma de insegurança,
né? E a insegurança ela é alimentada a partir do momento que eu não me conheço suficientemente para me trabalhar, para me afastar, né? Para me proteger daquela ameaça. Então, por exemplo, se você está diante de um cachorro que você considera bravo e você tem medo dele, você não vai logo de antemão fazer carinho. Você vai perguntar ao dono se pode, né? Mas se você continua ainda temendo cachorro porque você tem uma fobia de cachorros, você vai arrumar um jeito de se manter naquele local sem se sentir ameaçado, né? E sem incomodar o outro e pedir que ele tire o cachorro dali. Se o cachorro estiver quieto, não tem por que você pedir, né, que tire. E cabe ao dono também fazer com que esse cachorro não fique pulando em cima das pessoas, porque a gente também não sabe como que vai ser a aceitação dessas pessoas. Então é sempre um cedendo ao outro e a gente arrumando formas de adaptação àquele ambiente e às pessoas que convivem e se relacionam com a gente. Isso é um fator muito legal, sabe? Quando a gente começa a prestar atenção, a gente começa às vezes, quando a gente já está no sentido da busca, a gente já até começa automaticamente, né, a não se permitir ser ameaçado por ambientes e pessoas, ok? Outra questão é escrever seus pontos fracos e seus pontos fortes. Nós temos mania sempre de achar pontos fracos, né? Aquilo que eu falo, nós temos 50% de possibilidade de atrair o negativo e 50% de possibilidade de atrair o positivo, mas a gente está sempre trazendo a parte negativa das situações e da vida para a gente. Então a mesma coisa é quando a gente começa a se olhar. Esse é um exercício que eu acho muito bacana de fazer, né? E principalmente quando você começa a relacionar os seus pontos fortes, você pegar eles, né? Botar num papel e se colocar na frente de um espelho e falar para você mesmo aquilo diariamente, você vai fortalecendo a sua autoestima, a sua segurança, você começa a se olhar de outra forma. Então você começa a listar aquilo que você considera um ponto fraco em você e começa a ressignificar. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui um ponto que eu acho fraco em mim. Muitas vezes a insegurança até de fazer vídeos para vocês. Eu não fico aqui totalmente à vontade, né? Então, qual é a minha ressignificação? Exatamente começar a fazer vídeos com mais frequência. Por quê? Porque eu vou fortalecendo, né, a minha autoestima e vou vendo que não é um bicho de 7 cabeças. Assim como eu já falei em umas lives minhas que eu não gostava da minha voz, comecei a fazer exercícios de voz, comecei a buscar aulas de exercícios vocais além de aula de canto, né? Treinar mesmo a minha voz e um dia eu formei uma banda. E toda vez que eu cantava eu achava divino, era ali onde eu me soltava, era ali que eu fazia a minha catarse de todos os meus fantasmas. Então é sempre a gente buscar se melhorar, né? Os pontos fracos, eles vêm a partir da imaginação que nós temos de nós mesmos. São criações da nossa cabeça. E quando a gente se imagina fraco, é essa, obviamente, a imagem que nós vamos passar para aqueles da nossa convivência, para aqueles que nós estamos nos relacionando ou começando um relacionamento. Então, a gente não pode achar que essa pessoa vai ter um retorno para a gente que seja saudável. E muitas vezes a gente se sente rejeitado por causa disso. Mas a vibração que nós estávamos passando naquele momento era exatamente uma vibração de fraqueza, né? Então a pessoa recebeu aquela energia e ela respondeu aquilo. E quando você começa a listar os seus pontos fortes, que é uma coisa que a gente não costuma fazer, né? A gente começa até a achar que os pontos fracos não têm tanta importância assim. Então é mais uma contribuição para que a gente possa enfrentar o nosso dia a dia sem permitir que as pessoas cheguem a nós nos incomodando com as suas opiniões, com os seus dizeres, com as suas ações, ok? Outra contribuição que eu coloquei aqui, vou olhar a colinha, é ouvir o seu corpo.
A gente não tem ideia de como isso é importante. Ana, como que eu faço para ouvir o meu corpo? Entrando em silêncio. Não precisa necessariamente ser uma meditação, né? Mas, por exemplo, se você está fazendo um trabalho, em algum momento você começou a se sentir angustiado, se você tem possibilidade de naquele momento fechar os seus olhos por 1 minuto, 2, até 5 que seja, né? E perceber qual a área do seu corpo que está lhe trazendo tensão, você começa a se questionar, né? Observar por que aquela parte do corpo está tensionada. Qual foi o meu pensamento, ou qual foi a minha ação, ou qual foi o meu sentimento que trouxe para aquela região do meu corpo aquela tensão. Se você não tem possibilidade, se tranca no banheiro, né? Eu conheço muitas pessoas que se trancam no banheiro quando estão trabalhando e ali elas fazem as orações dela. Oração também é uma forma de liberação de energia tensionada, né? É uma forma da gente expandir a nossa energia positiva, a nossa energia vibracional de segurança e limpar aquela tensão que a gente está sentindo. Então comece a perceber o porquê você está tensionando aquela área e por que você trouxe o incômodo para o seu corpo. E aí você não brigar com aquilo, a partir do momento que você percebe, você começa a liberar, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. E a partir de hoje eu vou começar a cuidar mais de você, no sentido de não trazer para essa região, para você, corpo, essa tensão que eu estou sentindo agora. Ame-se, abrace-se, sabe? Conversa com o seu corpo, conversa com as suas mãos, conversa consigo mesmo. É uma coisa que a gente não costuma fazer, mas é um exercício de um potencial positivo extremamente forte quando a gente começa a se prestar. Ninguém vai estar olhando, ninguém vai estar sabendo, você não precisa falar alto se você estiver numa sala cheia de pessoas. Faça em silêncio, é uma questão de você trazer para a sua mente, né? Enfim, essas foram algumas contribuições que eu trouxe para você, e a partir do momento que você começa a abrir as portas para ser, você começa a abrir as portas para fazer acontecer. Então, ouça-se mais, perceba-se mais, seja você na sua essência, sem medo. Como eu tenho dito, saia da manada e seja você o gado. Não tem problema. Vai chegar uma hora que você vai encontrar ali um amiguinho que vai fazer uma caminhada junto com você, ou qual é o problema de você aproveitar o campo que está ali disponível para você completamente sozinho, tá bom? Eu volto. Gratidão por estarem aqui comigo e podem entrar em contato, inscrevam-se no meu Telegram, sigam-me no Instagram e entrem em contato comigo, porque eu adoro quando vocês trazem questões para que nós possamos trabalhar juntos. Bye, bye!